Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero trazer aqui um assunto importante que é a respeito de uma denúncia a respeito da ilegalidade de 4 cargos em comissão. Apenas me permitiria antes fazer 2 comentários oportunos, um sobre uma manifestação do governador Sartori e outra do prefeito Alceu, né? E o prefeito Alceu, ele deu uma entrevista no jornal do final de semana para a Gazeta de Caxias. O prefeito Alceu fez uma avaliação do seu governo, no meu entendimento bastante ufanista. E eu acho interessante que o prefeito ele teve em 4, 5 meses 2 surtos de humildade. O primeiro foi na Folha de Caxias, quando no final do ano passado ele disse que o prefeito que mais fez em 2 anos. E isso fala do prefeito Alceu em dezembro. E agora no jornal desse final de semana, outro surto de humildade. Prefeito que mais fez em 2 anos e meio. E é engraçado ler a reportagem do prefeito, porque vai se passando a reportagem e todas as grandes obras que serão anunciadas ou que estão sendo executadas, todas elas com dinheiro do governo federal. Então acho que seria importante o prefeito Alceu ter linkado, prefeito que mais fez em 2 anos e meio, as obras do governo federal. Aí até poderia ser. Porque na época do prefeito Pepe, não havia investimento federal. Só para se fazer um rápido paralelo, no último ano do prefeito Pepe, o orçamento era de 400 milhões, sem verba nenhuma federal. Hoje um orçamento que passa de 1,5 bilhão, em que todas as áreas têm recursos federais. Segundo comentário sobre o governador Sartori, que pelo menos rompeu o silêncio em relação a Caxias, e até confesso que quando ele esteve agora, há alguns dias na SIC, esperava daquela Câmara que é tão incisiva nas cobranças, principalmente da parte do seu presidente, senhor Carlos Raine, que houvesse alguma cobrança do prefeito Sartori. Achei que o prefeito Sartori, quando rompesse o silêncio, ia falar sobre o não repasse dos valores para a saúde para o município, ou por esse conjunto de transtorno que o Estado gerou com essa crise financeira. Mas falou que deu o pitaco dele sobre o desfile da Festa da Uva. Então, o governador Sartori, imagino que com essa manifestação, seja todo o potencial que ele tem a dar para Caxias. Senhor presidente, entrando no assunto que eu gostaria de repercutir, nós, em agosto de 2013, os vereadores da bancada do PT, mais o vereador Renato Nunes, à época, que era o único vereador do PRB, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público, motivada pela importante discussão que teve no plenário dia 8 de agosto de 2013, quando uma emenda da bancada petista, que se propunha a estender o abono dado aos médicos para os dentistas, nossa bancada foi fortemente rechaçada à época pelo vereador Guila, que defendeu enfaticamente de que a emenda da bancada do PT ela era ilegal. E nós nos lembramos que então em 2008, quando o prefeito Sartori se reelege naquele ato de tempo da eleição até o final do ano, o prefeito Sartori faz aquilo que chama de reforma administrativa, que nós apelidamos de duplica CCs, para conformar aquela base enorme de partidos, todos queriam seus cargos. O prefeito Sartori fez uma ginástica, empoderado pela eleição, um rolo compressor na Câmara, fez uma reforma administrativa que, e aí eu tento fazer um grifo neste detalhe. Mandou um projeto para a Câmara, que seria a Lei Complementar 321/2008, e nesta lei extinguiu todos os cargos e funções da administração e as recriou através desse projeto. E esse projeto ele continha a criação então de 985 cargos.
Nós fomos desarquivar o processo, identificamos que tinha duas grandes ilegalidades, a principal delas, um substitutivo feito, então, pela então Comissão de Desenvolvimento Econômico, um substitutivo basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, e que incluiu 4 cargos a mais. Nós fomos ao Ministério Público, denunciamos, e recebemos um retorno por parte do Ministério Público, alguns dias atrás. Os 3 vereadores da bancada do PT e o vereador Renato Nunes tiveram posse deste documento, em que, na síntese, o Procurador-Geral de Justiça, palavras dele, diz o seguinte: registra-se que a lei impugnada efetivamente padece de vício de ordem formal, uma vez que os senhores vereadores, ao elaborarem o substitutivo 1 de 2008, editaram normas sobre matéria estranha à sua iniciativa legislativa. Por outro lado, o substitutivo da iniciativa do Poder Legislativo, ao modificar na sua integralidade o processo que deflagrou a lei complementar, criou 985 cargos. E aqui ele elenca as duas impossibilidades da Câmara de Vereadores, que é emendar acerca de matéria estranha ao projeto original, e segundo, flagrante inconstitucionalidade, que é gerar despesas para o município. Senhor presidente, embora o assunto não seja talvez importante, só peço um pouco de silêncio, até para não ter que gritar aqui. Então, a síntese da história. O município, em 2008, aprovou uma lei, extinguia todos os cargos da administração e recriava 985. Destes 985, 4 cargos são entendidos pelo Ministério Público como ilegais. Lamentavelmente, segundo o entendimento do Procurador-Geral de Justiça, do qual peço vênia, mas me coloco ao oposto, ele diz de que é ilegal, porém, pelo princípio da razoabilidade movimental judiciário para extinguir 985 cargos, e não somente os 4, porque ele não teria como fazer isso aí, esbarra no princípio da razoabilidade. E nós entendemos a posição do Procurador-Geral de Justiça. Diz que é ilegal, porém não vai movimentar o judiciário. Até esta notificação, o prefeito não estava agindo de má fé, porque até então era uma denúncia da bancada do PT e do vereador Renato Nunes. A partir do momento que o prefeito tem ciência de que há 4 cargos na administração, os quais são ilegais, nós queremos essa tribuna e protocolaremos uma indicação ao Executivo, pedindo que imediatamente o prefeito Alceu faça a extinção desses 4 cargos. Esses 4 cargos, até o último dia do prefeito Alceu, vão economizar mais de 900 mil reais. E eu não quero nem aqui me basear num discurso economicista, embora o município seja urgente, porque não tem dinheiro para nada. Mas, pelo princípio da legalidade, o prefeito faça a extinção desses cargos, para que logo ali na frente não tenha um problema maior de alguma eventual ação a ser movida pelo ressarcimento dos já 3.315.000 dispendidos com esses 4 cargos. E quem nos acompanha, muitas vezes não está acostumado com a seara da política municipal, senhor presidente, declaração lida são cargos que custam mais do que o cargo de vereadores aqui nessa casa. São cargos criados em sintonia com aquela áudio, aquela gravação trazida na eleição 2012, em que o prefeito Alceu sempre achou um critério maravilhoso a distribuição de CCs 8. Então são esses CCs 8 malfadados, ilegais, que nesse momento nós pedimos que sejam extintos, por uma questão de legalidade, por uma questão de economia e por uma questão de moralidade também. Até porque esses mesmos 4 cargos serviram de instrumento de troca eleitoral em 2012. Ou aquele áudio não é verdadeiro. Então é uma pauta, senhor presidente, dentre tantas que nós temos que trabalhar na cidade, mas que dialogam diretamente com a situação do município, que é uma situação de crise financeira, e coincidentemente, este valor
seria extremamente importante para finalizar e entregar a UPA Zona Norte para a população caxiense. Então, senhor presidente, nessa tarde, fica esse pleito de que o prefeito Alceu faça a extinção desses 4 cargos ilegais. Era isso, obrigado.